transparente, né? Você já volta porque o Loser já tá falando lá. Vamos na Band News Goiânia com o papo dos técnicos. Igor Santiago. Beleza, Thiagão, já estou aqui com o técnico Humberto Loser. Vai falar com a gente. Loser, classificado, mais calmo, né? Você vai poder analisar a partida depois desse calor, de toda essa emoção. No primeiro tempo, o time não jogou muito bem, não correspondeu, tentou ali bolas longas, sem êxito. O que aconteceu, principalmente no primeiro tempo? O que foi conversado no intervalo para o time voltar melhor, mas acabou não conseguindo marcar gols, né? Classificado, porém, com a pulga atrás da orelha? Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a todos pela classificação, o objetivo alcançado. Aí nós vamos contextualizar aquilo que ocorreu na noite de hoje em relação ao jogo. Primeiro tempo, concordo com a tua análise, muito abaixo daquilo que a gente tem de potencial. Atribuo isso nós jogamos muito distante, tanto para marcar como para jogar. Então nós perdemos as nossas associações, as nossas conexões e acabamos fazendo um jogo que não é nosso habitual. Então a gente tinha uma variação de atração e bola de profundidade, mas a gente ficou fazendo muito essa situação, o adversário não nos subia a pressão e a gente estava descendo muita gente para construir, nós estávamos perdendo os jogadores no entre linhas e perdendo assim um preenchimento de área quando nós tínhamos para fazer as conexões. Fizemos duas situações, mas muito em função ali foi pouco produtividade no primeiro tempo. No segundo tempo a gente procurou ajustar, dar uma amplitude maior com os nossos pontos, por isso que nós entramos com o Jantes ali com o pé dominante, o De La Torre acabou pedindo para sair. A gente veio com o Rafa na mesma origem, a gente entendia que a gente precisava largar um pouco mais a linha deles, jogar nesse entre linhas e também não perder essa profundidade, né? Atacar, como a gente fala, o espaço entre o zagueiro e o lateral que estava vulnerável e estava o adversário nos permitindo, então isso nos faltou no primeiro. No segundo tempo a gente começou a fazer mais, criamos possibilidade de fazer o gol, infelizmente esbarramos nessa ansiedade, mas o que vale é a classificação. Agora a gente corrigir a rota, trabalhar nesse período que nós temos para trabalhar, a gente tem muita coisa para ajustar, já identificamos aquilo que é necessário, então internamente a gente já tem conversado, agora como abre essa semana aí para a gente trabalhar, a gente vai dar o foco total para evoluir como um todo. Professor, e antes do intervalo, inclusive, o Vila voltou bem melhor no segundo tempo do que no primeiro, né, uma opinião unânime, mas naquela parada para hidratação no primeiro tempo, a gente viu que você orientou e o Vila já voltou com um comportamento um pouco diferente. O que você pediu para o Vila já naquele momento com os jogadores que estavam em campo na primeira etapa? Olha, a gente melhorar um pouco a nossa rotação, a gente estava um pouco tardio, como eu falei, tanto para se aproximar para jogar, fazer as movimentações que é habitual nosso, que é onde a gente gera desconforto para a defesa adversária. E também a mesma coisa, quando a gente estava marcando, a gente estava distante, sem muita intensidade nessa ação defensiva, né? Então permitimos ao adversário algumas transições, mas nosso volume no primeiro tempo foi muito abaixo. Nessa parada técnica a gente procurou ajustar, e no segundo tempo, ali no intervalo, a gente fez as duas alterações e procuramos focar naquilo que era preciso para a gente chegar, ter um volume ofensivo melhor que foi do primeiro tempo, e isso ocorreu. Nós tivemos chances ali para sair na frente, até para fazer dois, para estar mais tranquilo o jogo. Acabou indo para as penalidades, mas a gente tem trabalhado muito. Os atletas têm trabalhado muito ao longo da pré-temporada. A gente tem dado ênfase nessas penalidades e hoje a gente foi preciso. E graças a Deus correu tudo certo, como a gente falou, parabenizar todos pela classificação, agradecer aos nossos torcedores que estiveram presentes e agora sabedores que a gente precisa evoluir, precisamos melhorar e o mais importante, já diagnosticamos e agora é atacar aquilo que precisa para a gente fazer um Vila melhor. Loser, existe alguma situação, algum momento do jogo, algo no seu time que esteja te incomodando, você está trabalhando para melhorar? Você falou de melhorias, queria que você falasse sobre o que você está trabalhando para fazer essas melhorias, assim dizendo. É quando a gente tem a dificuldade, quando a gente acaba fugindo daquilo que é o habitual nosso, aquilo que é a nossa essência. Então, como isso aí, a gente mencionou, se a gente ficar muito distante para jogar, a gente começa a fugir das nossas características, daquilo que a gente tem como essência e você fica vulnerável. Quando você fica vulnerável, você se torna comum e qualquer adversário vai te trazer desconforto. E na hora de marcar também, a gente teve uma postura no jogo anterior totalmente diferente, tanto para jogar como para marcar, e essa regularidade que a gente tem atacado, essa consistência, essa constância que tem nos tirado um pouco do sono, mas eu acredito muito nesse grupo.
Nós vamos trabalhar, vamos recuperar esses atletas, muitos atletas vindo no sacrifício. A gente tem tido dificuldade em repetir equipe, tem tido dificuldade em trabalhar com a totalidade do elenco. Agora é torcer para que todos possam, a partir de sexta-feira, estarem aptos para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente já diagnosticou, para a gente poder evoluir como um todo, né? Então, muitas vezes a gente oscila muito dentro da partida, espaça demais, então a gente precisa melhorar como equipe, tanto para atacar como para defender, mas nós estamos no caminho. O mais importante é que os atletas também tenham essa ciência. Eu já vi o próprio João comentando agora na oração final. Quando a gente volta para o nosso habitual, a gente evolui. Lógico, não fizemos uma partida brilhante, mas fizemos o suficiente para novamente sair na frente e vencer a partida. Agora é controlar a ansiedade dos atletas para que nesse penúltimo, no último momento da finalização, a gente possa ter um pouco mais de clareza, tranquilidade para finalizar, para voltar ao caminho do gol. Então a gente ia trabalhar bastante, ciente que a gente precisa evoluir para dar uma resposta melhor, porque o Vila é muito maior daquilo que a gente está apresentando. Professor, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. O senhor falou nessa última resposta sua de confiança, de acreditar no elenco. E falando nisso, o Hugo, ele acredita no seu trabalho. Desde a derrota contra o Atlético, ele ressaltou do seu trabalho e ainda falou: Loser, nesse momento, é o menos culpado. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Muita cobrança, muita pressão. O Felipe Luiz ganhou de 8 e foi demitido dia desses. Essa confiança que a diretoria do Vila te dá é importante também para a sequência desse trabalho, para você como treinador? Olha, como um todo, né? Então, quando você tem um respaldo e a confiança dos seus superiores é importante, muito fruto disso, acredito, porque são pessoas ativas, vive o dia a dia do clube, vê o trabalho que é desenvolvido. Como eu falei, a gente tem tido dificuldades, é um fato, eu não gosto de transferir responsabilidade, nem muleta, uma coisa que o torcedor pode ter certeza, e vocês também da imprensa, absoluta, que a gente é incansável, a gente procura todos os dias estar evoluindo e melhorando. Eu classifiquei, mas eu não estou feliz por completo. Então, agradecer o elenco que fez de tudo para a gente sair com essa classificação. A gente sabe da importância de uma classificação da Copa do Brasil. Agora a gente vai jogar dentro do nosso domínio, na presença dos nossos torcedores. Vamos fazer uma semana de excelência de trabalho, atacando tudo aquilo que a gente precisa melhorar. E essa equipe tem muita margem de evolução, de crescimento. Quando tiver todo mundo à disposição, quando tiver todo mundo na sua condição clínica ideal, eu tenho certeza que a gente vai tirar o máximo desses atletas e nós vamos corrigir essas questões que a gente já mencionou, que a gente já identificou. Isso é importante, porque aqui ninguém vai tampar o sol com a peneira, a gente sabe daquilo que a gente precisa evoluir, então a gente tem margem para evoluir, para crescer, é em cima disso que nós vamos atacar. Hoje, valorizar a classificação. Muitas equipes ficaram no meio do caminho, essa competição muito traiçoeira. Hoje era importante classificar, lógico que você quer a classificação e quer ter boa performance, mas infelizmente a gente teve um primeiro tempo aquém daquilo que a gente tem de potencial. E isso não tem sido recorrente, então a gente tinha estancado isso contra o Atlético, nós fizemos uma partida bem equilibrada, e é esse equilíbrio que a gente quer. Então nós vamos trabalhar bastante, os atletas têm ciência, de novo, tenho confiança plena nesse grupo, nós vamos melhorar como um todo, e eu tenho certeza que nós vamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Loser, na entrevista ali com o Hugo, ele bateu muito na tecla sobre os desfalques por questões físicas, né? Essa questão, ela tem atrapalhado o seu trabalho e a sua análise como treinador. Onde que está esse X da questão que está gerando tantas lesões no elenco do Vila? Isso a gente já detectou internamente, a gente já vai atacar, como eu falei. Nós não vamos externar aqui, mas pode ter certeza que vocês verão uma resposta e espero que seja de imediato. Então, por isso que na sexta-feira já vamos dar o foco nessa situação para a gente melhorar em todos os aspectos, tanto ele físico, técnico, tático e principalmente mental, que a gente sabe que carrega esses três elementos aí, esses três pilares. Você não pode externar onde está esse erro, Loser? Olha, se você externar, você acaba prejudicando alguns setores, alguns profissionais. Eu não sou dessa maneira, assim como também a gente nunca vai expor atleta e nem ninguém. Então a gente precisa melhorar em conjunto, todos nós. Todos os departamentos, todo o setor, a família Vila Nova, ela precisa melhorar. Então, a gente tem tido reuniões, toda a representação, a gente tem ciência daquilo que a gente precisa melhorar como um todo. O Humberto precisa melhorar, toda a equipe precisa melhorar, os atletas também têm ciência que precisa melhorar, e em busca disso que nós vamos, em busca dessa evolução, para que a gente possa ter essa consistência, jogo após jogo, ter regularidade e sabedor daquilo que fazer com e sem bola. Esse é o nosso desafio nesse momento. O mais importante, já diagnosticamos. Agora
Agora é atacar para que a gente possa, o quanto antes, dar essa resposta. Até porque agora a gente vai enfrentar decisões pela Copa do Brasil e também inicia o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que esse ano está muito difícil, as equipes investindo bastante, então vai fazer com que a gente aproveite esses períodos aí que a gente vai ter de semana aberta para trabalhar muito, atacar aquilo que a gente acredita que precisa ser atacado para a gente melhorar como equipe. Operário. Beleza, Thiago, o técnico Humberto Loser seguirá falando aqui agora. Thiagão, daqui a pouquinho eu te dou um grito com outros personagens, tá? Vou falar também com o herói da partida, Dalberson, vai daí do estúdio com os nossos comentaristas. Perfeito.